Sem dúvidas, o Sanchan continua sendo o sonharão que ele foi desde o começo. Harão, Wardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Orensuki aqui no canal, onde irei ressaltar hoje o episódio de número 11 e um pouquinho do que eu venho gostando dos episódios mais atuais que eu ainda devo ressaltar com vocês, meus caros Kohais. Por conta do que? Querido Sanchan apareceu no final, uma cena preocupante, acredito que é uma cena só para dar aquela hype para o próximo episódio, que é o episódio final dessa primeira temporada. Eu devo ressaltar, é uma cena que tem duas possibilidades bem claras. A primeira é que ele continua sendo aquele lixo de melhor amigo, aquele traíra, aquele falso que ele é desde o começo da obra. Ou a segunda possibilidade é que ele quer tentar ajudar o Joro e a Punch de alguma forma. Mas pela fala, finalmente chegou a minha chance, olha, não tem como dar, digamos que um álibi, dar, digamos, uma justificativa para o Sanchan. Eu acredito que ele continua sendo aquele falso. Eu deixei bem claro nos vídeos que foram gravados de Orensuki até o mais recente no canal, que por mais que ele tenha realmente virado o melhor amigo do Joro novamente, pode ser que a obra tenha tomado esse rumo, eu não conseguia confiar no Sanchan. Eu já deixei bem claro, eu acredito que no primeiro episódio que eu fiz vídeo, eu não sou uma pessoa que confia fácil nas pessoas. E quando eu vejo um anime que o protagonista é traído pelo melhor amigo, você acha que eu vou confiar no melhor amigo do protagonista de novo? Obviamente que não, meu caro. Então, devo ser honesto com vocês, eu acho que devemos ficar bem atentos, porque próximo episódio promete. Mas aquele sorrisinho é um sorrisinho que a gente tem vontade de dar um soco, porque aquele desgraçado, não importa se ele tá tentando fazer uma boa ação, a gente percebe que ele tem segundas intenções. A gente percebe, por conta de que é anime de harém, não tem como. Anime de harém é só um homem, é só um protagonista rodeado de garotas, ou é o contrário. E acontece que não tem lugar pra melhor amiguinho, melhor amiguinha. Você pode ter um amigo secundário, mas que não tem tanto impacto assim, tanta importância. E o Sanchan vem tendo presença nos episódios. Então acontece que não dá. É aquele amiguinho que tá tentando roubar o lugar do protagonista. Pelo menos é isso que eu acho. Pode ser que ele esteja tentando ajudar, estou deixando isso bem claro no vídeo, mas eu não confio no Sanchan e quero deixar claro, e provavelmente nunca vou confiar. Se ele demonstrar que ele pode tentar trair o Joro, tentar ir atrás da Punch, eu sempre vou ressaltar. Então vamos falar sobre esse episódio, por conta de que ele foi muito interessante, ele foi muito gostosinho, acredito que já falei até do final. A gente volta a falar isso quando acontecer no próximo episódio, qual era a intenção aí desse melhor amigo do protagonista. Então eu quero falar sobre o foco do episódio mesmo, que foi nosso querido Hoseki-kun, nosso querido Hazuki, por conta de que, diferente do Sanchan, ele é uma boa pessoa, embora ele tenha suas falhas como um ser humano. Por conta do que? Ele é uma pessoa que quer ajudar quem está ao seu redor, ainda mais pessoas que têm uma forte ligação ou tiveram com ele, ainda mais se é sua crush, sua antiga paixão. E acontece que ele quer fazer tudo por esse tipo de pessoa, só que às vezes ele vai indo tão a fundo, tão profundo, digamos que tão... eu não tô esquecendo da palavra que eu queria, mas ele vai tipo tão ligado assim na pessoa, tão forte, que ele não percebe os sentimentos da pessoa, ele não dá a mínima para a opinião da pessoa, que digamos é que ele quer ajudar. Então ele tem essa falha, só que a gente nota a bondade dele. Então isso é algo que eu gostei bastante e vou ressaltar com vocês no vídeo. E para todo caso, no final eu falo sobre o Joro, digamos, e o papel de que todos nós somos protagonistas na nossa vida. Mas então, vamos falar de Orensuki e seus episódios mais recentes, mais conhecido como Hazuki é uma boa pessoa. Começando, vamos falar sobre o nosso querido Hazuki e a bondade que pode virar excessiva demais. Afinal, foi uma parte legal que eu acho que o Hazuki, de todas as maneiras, ele não é um mau caráter. A gente sabe quem pode ser o mau caráter da obra, sejamos honestos. E não estou dizendo nomes. O que eu quis dizer é que eu acho que ele é uma boa pessoa, só que, digamos que a peça que ele criou, digamos, o grupo, o mundinho ali de certa maneira, é algo que ele meio que controla, digamos que fica tudo conveniente para ele, só que é um problema, porque isso fere os sentimentos das outras pessoas que às vezes ele muitas vezes não vai perceber. Então a maneira como a Punch se sentiu, digamos, sufocada, a gente vê que ela não queria fazer parte disso, ela não queria namorar o Hazuki, independente se ele é uma boa pessoa, ela é grata, isso foi mostrado, tanto a Punch como o Joro, eles são muito gratos, isso é mostrado, eles reconhecem, é uma pessoa gentil, é uma pessoa bondosa, só que acontece que não tem como você concordar às vezes com a maneira com que a pessoa utiliza-se, porque ele vai falando e tudo vai sendo criado da maneira que ele quer, só que se você percebe isso, é uma maneira conveniente, é uma maneira que facilita, é uma maneira que ajuda, só que parece uma maneira controladora, manipuladora, só que o maior problema é que o Hazuki, ele não percebe que ele está criando isso de certa maneira, ele está organizando, só que nos sentimentos ao seu redor ele não percebe, como por exemplo das amigas dele, elas não querem confessar seus sentimentos, elas querem mentir para si mesmas, elas não querem contar para ele que elas gostam, são apaixonadas porque elas querem priorizar a amizade, e por isso elas, digamos que esquecem a própria felicidade para priorizar a felicidade
felicidade de outra pessoa. E de certa maneira é algo muito bonito, mas é algo que você não deve fazer. Você nunca deve deixar de priorizar a sua felicidade para priorizar a felicidade de outra pessoa. Obviamente, você quer ajudar a pessoa que você gosta, você quer que ela seja feliz, mesmo que isso te machuque, mas você deve ser honesto com seus sentimentos. Então, eu acredito que essa parte tá sendo muito legal de ser desenvolvida na obra. Por isso que eu gosto de Orensuki, eu gosto dessas pegadas que a obra coloca. Então acontece que o Hazuki, pelo que dá a entender, ele não notou os sentimentos das pessoas ao redor dele. Acontece de que a gente vê que ele não tá querendo, digamos que, se grudar na Pandy. Ele respeita, ela recusou os sentimentos dele, ele é apaixonado, ele segura essa tentação e esses sentimentos que ele tem por ela, que ele nutre, ele quer que tudo se mantenha, ele não quer acabar, digamos, com o clima. E a gente vê, por exemplo, deixa que o Joro vai comigo, ele me apresenta aqui a Gakol, vocês fiquem com a Pandy na biblioteca. E foi legal isso, por conta de que mostra, ele é apaixonado, mas ele tá priorizando o que é realmente necessário, o que ele foi fazer lá. Então foi muito legal porque ele priorizou ajudar a Sunshine Queen, que é a crush dele, né, a garota que ele gosta ainda. Só que a maneira com que ele demonstra que ele realmente quer ficar ao lado dela, mas mesmo que ele se machuque, ele vai fazer o melhor para que ela seja feliz, a gente nota, a gente percebe isso pelo flashback, pela atitude dele desse episódio. Então, obviamente, ele pode até gostar dela, mas ele não está fazendo de um jeito que a gente vai até criticá-lo, porque ele já demonstrou seu sentimento e agora ele resiste. E foi legal isso porque a Panty viu que aquele não era mais o lugar adequado para ela. Por isso que ela pegou um novo visual, por isso ela foi para outra Gakol, por conta de que ela é grata, ela pode até ter um carinho por eles, só que acontece que estava tudo indo por um mau caminho, porque ela conhecia os sentimentos das garotas, ela sabia o quanto o Hazuki estava se esforçando a aguentar os seus próprios sentimentos, então para não acabar com tudo, ela decidiu sair, porque aquilo estava prejudicando a ela e talvez no futuro aos seus companheiros, que ela era grata. Então foi uma parte muito bonita que foi mostrada no episódio. Então, a forma como a gente vê que a Panty, ela não quer ficar ao lado do Hazuki por conta de que ela acha errado isso que está acontecendo, a forma como ele está fazendo de certa maneira tudo isso e ele está, digamos que, quebrando os sentimentos das garotas, agindo com essa bondade dele, só que ela também não pode falar isso porque ela é grata. Foi legal, porque de certa maneira, olha, eu acho que a Panty seria alvo de críticas, eu não vou mentir, por conta de que o Hazuki ajudou tudo, ele tem sentimentos, só que ele não está sendo exagerado, ele não está forçando nada nela, por mais que ele quisesse ficar ao lado dela, ele não estava tentando forçar, mas ela que era a que estava recebendo esses sentimentos, estava se sentindo sufocada, o que mostra o outro lado a que ela se referiu que o Hazuki não percebe. Então foi legal isso, por conta de que ela fez a melhor escolha dela, ela saiu, ela foi ver, digamos, uma outra vida, e deixou eles, digamos que naquela história deles, eles ficam como estavam. Só que eu acho que, pô, o Hazuki, ele não tem que mudar muito, a única coisa que cabe é entender os sentimentos das pessoas ao seu redor e respeitar esses sentimentos. E de certa maneira ele respeita, mas eu quero dizer que ele deve perceber, tipo, por exemplo, se ele machucar alguém, ele deve notar isso e deve mudar a maneira com que ele está agindo, só que ele pode continuar sendo bondoso como ele está sendo, só que não de uma maneira tão excessiva. Então, eu acho que tá bem legal isso, tá sendo um arco muito bonito. Ao Hazuki eu não tenho críticas, pode ser que você tenha percebido outras coisas e você queira criticá-lo, não há problema nenhum, cada um tem sua opinião, como eu que estou apresentando para vocês meu ponto de vista, vocês também podem ter, mas o que eu quero dizer é que o Hazuki, na minha opinião, ele é mais tipo 90% tipo Kakoi, Ikemen, legalzão, do que 10% só que ele é problemático, porque a gente é um ser humano, e a obra mostra, ele é um ser humano, ele tem falhas, ele só precisa melhorar e notá-las. Então, acontece que para o Hazuki, ele só tem que perceber os sentimentos das pessoas ao seu redor e começar a ajudar. Obviamente, se ele perceber os sentimentos e continuar agindo como se não tivesse percebido nada, aí a gente poderia criticar ele. Mas como pelo que está mostrando ele não percebeu, eu acho que não tem o porquê de criticá-lo. Eu só posso falar que ele realmente, ele não pode ser tão excessivo como ele é, mas eu admiro a maneira com que ele ajuda, que ele é bondoso. Então eu gosto do Hazuki, obviamente, é só a minha opinião. Mas no caso da Pandy, eu acho que ela tá certa no que ela fez, porque ela não se sentia bem. E quando é algo que não se sente bem, a gente não quer ficar ao lado de tal pessoa, a gente deve se afastar mesmo, não tem problema nenhum. Ela é grata, bondosa, ela agradece tudo, só que ela não quer ficar ao lado dele porque ela sabe os sentimentos dele e sabe que ele vai se forçar a não mostrar mais isso. Então, de certa maneira, ele vai machucar as outras garotas que gostam dele e de certa maneira, ela vai machucar indiretamente o Hazuki por sempre recusar. Então, de certa maneira, a Panty ela fez foi o correto, por conta de que ela não gosta dele. Ela
ela é uma amiga, podemos dizer. Ela considera ele um amigo. Só que ela não quer, tipo, ser a namorada. Ela não quer se forçar isso. E ela está certa, ela não precisa. Então, pra Punch nem tem críticas, na verdade. Mas, então, tendo falado dessa parte, a gente vê daí que o Joro vai querer ajudar ela. Ele vai pensar em algum plano. Como ele fala, então você não quer ficar do lado do Hazuki mais. E ela falou, eu não quero. Então eu até exagerei até em falar amigo, né? Porque ela é só sempre uma gratidão, mas não pra ser amiga. Então daí acontece que o Joro armou um plano como provavelmente a Himawari e a Sakura iriam também planejar alguma coisa. Acredito que daí eu ressaltei tudo que eu queria do episódio, um pouco da minha opinião, que daí o episódio praticamente acaba nisso. Eu já falei lá do Sanchan, agora eu falei aqui do, como posso dizer, do Hazuki, falei da cena das garotas querendo a ajuda do Joro, a gente viu que a Tsunade foi God demais, ela pegou a Punch e percebeu o climão que tava ficando, então foi bem bacana, praticamente eu ressaltei tudo que eu queria sobre o episódio. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio de Oreosuki Nanoa Omae Dake Kaio, eu acredito que ressaltei praticamente tudo que eu queria, lembrando, eu posso ter percebido algo, mas sim, o Rose, ele pode ter suas críticas, suas falhas, como eu apresentei um pouco aqui. Pode ser também que ele tenha uma segunda intenção, pode ser que ele perceba os sentimentos, como foi algo que eu ressaltei. Só que daí, para criticá-lo, a gente verá se realmente é isso no próximo episódio. Mas sobre o episódio 11, o Rose tem falhas, mas ele tem mais elogios. Isso, ao meu ver, lembrando, só que sua bondade exagerada às vezes pode prejudicar algo que ele queria ajudar. Isso é algo notável. Sobre o plano de ajudar lá a biblioteca, ficou perfeito, ele conseguiu arrumar tudo certinho. Para todo caso, tendo falado dessa parte, sobre os outros episódios anteriores, eu acredito que é bem rápido que eu vou ressaltar. A Tsubaki, ou melhor dizendo, a Yoki, ela foi muito bacana. Eu acho que aquela cena dela beijando a mão do Joro, falando, ué, mas beijar a mão de quem você respeita, de quem você quer servir, é um ato de admiração para alguém que vai se tornar um súdito fiel ao seu rei. Alguma coisa assim, foi muito engraçada essa cena, eu gostei bastante, foi bem legal, o Joro ficou todo bobo. E acontece que o Joro não confiava, depois ele viu que a Yoki realmente queria ajudar ele. E o que eu ressalto é que ela foi muito importante, porque ela fez com que o Joro parasse de se sentir inferiorizado, o sentimento, o complexo de inferioridade. A gente viu que graças a isso, o Joro mostra que não só ele, como todos nós, não somos um figurante. Nós somos os protagonistas de nossa vida. E se darmos valor aos nossos sentimentos, à nossa vida, a gente vai perceber isso. A gente é só um protagonista qualquer da nossa vida, aquele clima de Slice of Life. Então eu gostei bastante, eu acredito que é uma parte que é pra própria pessoa se reconhecer, como o próprio Joro se reconheceu, que ele era o núcleo que ligava a todos ali. E faltava isso para ele perceber, que ele é importante, ele é um protagonista, ele é legal. Então ser um protagonista de que se vê em qualquer lugar é algo muito importante e que tem várias possibilidades para você interpretar. Só que eu acredito que é isso, na nossa vida a gente é o nosso protagonista, a gente cria a nossa história, a gente tem as pessoas ao nosso redor que são ligados e a gente é o núcleo próprio, a gente que liga de certa maneira vários companheiros. Eu acredito que isso foi apresentado na história de uma maneira muito bonita e que quem sabe um dia a gente ressalte mais dessa cena. Mas para todo caso, eu acredito que eu falei bem resumido a essência aqui do que eu queria abordar com vocês, que todos nós somos protagonistas e o Joro finalmente percebe isso para ele e para todos nós. Mas tendo falado agora sobre essa parte, vamos falar sobre outra cena interessante. Então vamos falar agora do que falta, devemos falar sobre Himawari e Joro, por conta do que? Isso foi uma cena muito importante que foi a amizade dos dois, que na verdade virou a nova entrada da integrante para o harém, sejamos honestos. A gente vê que a Himawari, ela priorizou, digamos que o Joro do que, digamos lá, o Bukatsu dela, ou é Bunkatsu, que era lá o clube de tênis. E acontece que isso foi muito legal por conta do que a gente viu realmente os sentimentos, digamos que aquela amizade clássica de infância, e acontece que o dinheiro que ela iria usar para a raquete, ela preferiu comprar o livro lá queimado do Joro. E acredito que ela nem sabia que ela que foi a culpada de ter queimado o livro, só que mesmo assim, ela, digamos que, quis comprar. E acontece que foi legal isso porque o Joro é uma pessoa que prioriza, digamos que seus amigos, mais do que a si próprio. E a gente notou isso, por conta do que a gente vê que ele dá uma bronca nela por ela ter feito isso, e daí acontece que depois eles se reconciliaram e ele comprou a raquete e ainda ganhou um beijo na bochecha. Então foi uma parte bem legalzinha, eu resumi bem do resumo, porque é uma parte que eu só queria destacar, digamos que a amizade dos dois, que depois virou o amor da Himawari. Então foi bem bonita essa parte, eu acredito que realmente a amizade da infância foi nutrida e os sentimentos verdadeiros, e acredito que cada um priorizou, digamos que o seu companheiro ali nessa cena. Então foi uma cena muito impactante por mostrar realmente o valor que um amigo tem pelo outro amigo, pela outra amiga. Então eu acredito que tendo
ressaltado isso, eu praticamente ressaltei tudo o que eu queria. Por conta de que a Tampopo lá, que é a garota que quer ser uma idol, a gente viu que ela é fã lá da Pandy, é uma Kohai, e acontece de que ela queria ajudar, ou melhor dizendo, ela estava como o Hazuki, por exemplo, ela já estava com aquela bondade excessiva, ela queria que a Pandy tivesse um carechinho, um namorado, por conta de que ela achava que seria a melhor coisa, talvez afastaria a Pandy de pessoas ruins, ou algo mais relacionado. Ela já veio com a mentalidade da onde ela também estudava com a Pandy, com o Hazuki, e acontece que a Pandy nota que são sentimentos bondosos, ela nota essa intenção bondosa da Tampopo, mas isso já foi mostrado e acredito que já foi ressaltado até no próprio anime, e aqui eu só tô ressaltando mais uma vez, pelo menos o que eu achei da cena. Pode ser que a Tampopo tivesse um outro olhar, e se você acha que ela tem outro ponto a ser notado, me diga nos comentários. Mas para todo caso, acredito que falei tudo que eu queria desses episódios mais atuais, mas então, se a pergunta sua, meu querido Kohai, é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Oretsuki? Antes de falar o que podemos esperar para o próximo episódio de Oretsuki, eu quero ressaltar uma pergunta muito importante. Quem você acha que queimou o livro? Isso mesmo que você ouviu. Por conta do que? A gente nota, o Joro perdeu o livro, e acontece que depois ele achou. Só que a praticidade que as garotas lá, as amigas do Hazuki, tiveram de achar o livro, falar que tava no lixo, tava todo queimado, e se você notar, antes da Himawari aparecer, já tinha dado meio que um foco nelas. Podemos dizer então que elas já estavam vigiando o Joro? Mas por que elas vigiariam se elas nem conheciam o Joro ainda? Ou elas já conheciam antes? Bom, é uma dúvida que a gente tem que ficar, mas o mistério ainda do livro está queimado é algo que a gente vai ficar ainda com dúvidas. Mas quem você acha que queimou? Sanchan ou essas garotas? Por algum ódio, alguma relação do Joro próximo a Pandy, que é próxima ao Hazuki? Bom, agora a gente vai ter que esperar. Quem sabe essa resposta no próximo episódio é nos dada. Mas uma coisa é certa, vamos falar agora o que podemos esperar para o próximo episódio. Para o próximo episódio de Oretsuki Nano wa Omae Dake Kayo, veremos a intenção do melhor amigo. Veremos se é para atrair o melhor amigo ou é realmente para ajudar o melhor amigo. Veremos o que ele irá fazer com Pandy, então promete essa parte do próximo episódio. E veremos ainda a conversa de Joro e Rose. Afinal, como Joro irá ajudar? Devemos notar que eu quero ver o que Himawari e Sakura estão tramando, além de ter Tsubaki e podemos dizer que a Tampopo. Então tem vários personagens, também tem a Tsunaro. Então promete o próximo episódio. Será que o autor, a produção, o diretor vai fazer uma ligação com todos eles? A gente vai ter que esperar, mas uma coisa é certa, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Oretsuki Nano wa Omae Dake Kayo, mata, né?